Nesta videoaula nós vamos trabalhar a configuração do GeoOffice para o processamento dos levantamentos topográficos. Já estou aqui com o programa aberto. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar um novo projeto. Então vou vir em arquivo, novo projeto. Nome do projeto vamos chamar de aula 01. Essas informações aqui no momento não são necessárias. Vamos avançar. Então nós temos aqui o menu lateral. Nesse menu aqui está todas as opções que serão trabalhadas no programa e o que ele pode nos fornecer. Aqui a barra de tarefa que ele vai mostrando os trabalhos que vão sendo feitos dentro desse projeto. Então o segundo passo é fazer as configurações de unidades e medidas. Então aqui em arquivo, configurações gerais, e vou verificar as minhas unidades. Então por padrão nós vamos deixar a unidade de medidas lineares em metros com 3 casas decimais e o restante das unidades como padrão angulares, grau, minutos e segundos com 4 casas decimais e as unidades de coordenadas com 3 casas decimais para o eixo X, Y e Z e para o eixo Oeste, Norte e Z com 2 casas decimais. As unidades geográficas também, graus, minutos e segundos com 8 casas decimais. Essa unidade aqui nós não alteramos e não vai influenciar no processamento dos nossos dados. Em caderneta, na caderneta, nessa opção, vocês têm que observar que se essa opção aqui está em branco. Caso esteja em branco, você vai marcar aqui essa opção, usar a descrição para identificar o tipo de linha. E fazer a seguinte configuração. Para Ré, é a letra R por padrão. Vant, letra V por padrão. Ré inversa, RI por padrão. Vant inversa, VI. Irradiação I, irradiação inversa I, intersecção IN e ponto fixo PF. E o tipo de linha padrão seleciona Vant. Outra opção que temos que fazer as configurações é a parte de geodésia, mas essa configuração a gente só trabalha nela quando nós importamos os dados. Então aqui eu posso clicar em OK e o programa já está com as configurações iniciais. A outra configuração é na parte da importação da caderneta que vem com os dados do levantamento. Essa configuração ela é feita da seguinte forma: eu venho em arquivo, eu vou ter que importar o meu arquivo, em arquivo, então esse arquivo será disponibilizado. Então vou importar aqui o arquivo. Observe que eu já tenho aqui no modelo de importação já a configuração para a estação total. Então vocês têm que fazer essa mesma configuração para que vocês possam importar o arquivo corretamente e aí fazer a atividade proposta na disciplina. Então eu vou vir aqui em novo, na opção novo. No caso, o programa de vocês vão estar sem nenhuma opção ou com uma configuração padrão que vocês têm que alterar para esta configuração aqui. Eu vou chamar de ET, estação total, e dar o OK. Então, quando você importa o arquivo, ele vai vir com esses valores aqui, mas ele pode apresentar da seguinte forma. Nessa forma aqui. Então o que é isso? Os arquivos eles vêm separados por
ou tabulação, ou ponto e vírgula, ou vírgula, ou espaço. A maioria dos arquivos que a estação fornece, ele vem por tabulação, mas também podemos manipular esses arquivos no bloco de texto e mudar esse delimitador. Outra coisa é observar o ângulo, se está em graus, minutos e segundos. Pode vir também em graus decimais ou em grade, que não é muito usual. Então a gente utiliza essa graus, minutos e segundos. Tipo de dados. Agora nós vamos configurar o modelo da nossa caderneta. Então, seguindo o padrão da nossa caderneta aqui de estação total, na coluna nós vamos colocar estação, descrição e ponto visado. Então eu vou vir aqui na minha nova caderneta, então vou colocar estação, seleciono estação e clico aqui na seta de adicionar. O próximo é descrição, mesmo procedimento, ponto visado. O que é que a estação total vai nos dar de informação? Ângulo vertical, ângulo horizontal, que no caso o ângulo horizontal é a nossa distância inclinada, pode ser a distância inclinada também. Vai nos fornecer a altura do instrumento e a altura do prisma. Esses detalhes, essas nomenclaturas a gente vai ver no decorrer das outras aulas com mais detalhe. Então vamos montar a caderneta aqui. Nosso primeiro ponto visado aqui, vamos ver a configuração. Então, tem que vir para cá, ângulo horizontal, ângulo vertical, distância inclinada. Então voltando aqui para minha configuração, então vou vir para ângulo horizontal, ângulo vertical e a minha distância inclinada. Próxima informação é a altura do instrumento e a altura do prisma. Então vou ter aqui a altura do instrumento, que aqui é a altura do aparelho, e a altura do prisma. Feito isso, essas configurações, eu vou clicar em OK. Ele vai pedir o nome da caderneta, vou chamar de aula 01. E aí ele fez a importação. OK. Então a caderneta foi importada. Ele já coloca aqui o equipamento que foi utilizado, de onde ele puxou essas informações. Nós temos aqui em arquivo, configurações gerais, nós temos aqui os equipamentos. O modelo da nossa estação é a GTS 23W. Então vocês vão ter que configurar ela aí nas opções de equipamentos cadastrados. Como que eu vou cadastrar? Vou vir aqui em novo, vou dar o nome do equipamento, classificar ele como estação total. Na comunicação, aí tem que olhar a marca do equipamento. No caso, a marca da nossa é a Topcon. No caso, ela entra aqui nessa configuração aqui, Topcon GTS 220, que é uma série. Essa precisão angular, a nossa é 5 segundos. Precisão linear de 5 e 5. Clique em OK. Como eu já tenho cadastrado aqui, eu não vou fazer essa alteração. Vou fechar aqui e ela vai vir para cá com essas configurações. Por que se faz necessário essas configurações? Porque as correções vão ser baseadas no equipamento que foi cadastrado. Então aqueles 5 segundos é o que ela vai utilizar para fazer os cálculos da poligonal. Voltando aqui à nossa caderneta, então nós temos a sequência aqui do levantamento, tá? Em que eu tenho aqui nessa primeira coluna o tipo do ponto que foi feita a leitura. Então o E significa que é estação ocupada, o R de ré, o V de vante. Então para cada estação ocupada eu tenho uma ré e tenho uma vante. Aqui é a descrição, né? Neste caso aqui é estação,
estação. E aqui o AI, altura do instrumento. Feita essa configuração, nós observamos aqui a nomenclatura do ponto que foi feita a leitura. Leitura de Ré, sempre o primeiro ponto está zerado, o ângulo vertical, a distância inclinada e a altura do prisma. Essa é a leitura de Ré. A leitura de Vante, que foi na estação E1, e tem os valores das leituras. Então essa é a configuração da caderneta. E aí a gente entra na parte agora das configurações do levantamento e fazer o cálculo da poligonal. Então para isso haverá um arquivo vai ficar disponível para vocês fazerem o cálculo de cada poligonal. Isso a gente vai ver na próxima aula. A gente vai trabalhar o passo a passo da importação, da configuração da caderneta e fazer os cálculos da poligonal até chegar no produto final, que é a nossa planta topográfica.